com nosso irmão Altair Lira, e ele vai trazer o tema do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, dos Espíritos, para que nós possamos passear nesses entendimentos do mundo espiritual, que na verdade é um aspecto da vida natural, material e espiritual. Na próxima semana, ainda nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, em comemoração aos 167 anos do Livro dos Espíritos, que fora do dia 18. Então, no sábado, nós ainda teremos, nós não definimos o tema, mas amanhã nós teremos o tema, que nós tínhamos reservado essa data para o encontro de trabalhadores. Nós tivemos uma necessidade de reprogramar, então nós vamos refazer esse tema para sábado. Na próxima segunda-feira, aliás, eu pulei amanhã, que é terça-feira, nós temos do capítulo 6 da vida espírita, com a nossa irmã Ana Paula Castro. E no próximo sábado, nós teremos esse tema que nós vamos ajustar, para que de hoje a 8 nós possamos ter do capítulo 2 da encarnação dos espíritos, com Marcelo Sabac, Assim sucessivamente, nós estamos trabalhando o capítulo do Livro dos Espíritos, para que possamos, de certa forma, entender mais o mundo espiritual. Nós temos um aviso que é sobre o curso de pintura em tecidos. Esse curso, ele é toda terça-feira, não é, minha presidente? Das 10 às 11. Logo depois da doutrinária, as pessoas que queiram fazer esse curso em tecido, inclusive o pessoal que está online, pode divulgar, com seus familiares, com seus amigos, para que possa vir fazê-lo. Nós lembramos que nossa evangelização infanto-juvenil, ela acontece dia de sábado, de 10 às 11h30, Temos ainda os grupos de estudo, adrede aos dias da semana, terça, sábado e domingo, desde o ESD as condições da mediunidade, estudo da mediunidade, para aqueles que queiram estudar Espiritismo. Vamos dizer a Jesus da nossa alegria em podermos estar aqui reunidos, aprendendo sempre, Senhor, contigo e com os vossos discípulos, que todos os dias vós encaminha ao nosso encontro, trocando as experiências, para que assim, Senhor, possamos ser melhores no nosso trajeto, enquanto no corpo físico, para que possamos nos superarmos ao deixar o mesmo. Envolve, ó divino amigo Jesus, a nossa comunidade do IAPI e seus entornos, para que o amor e a paz que vós nos oferece possa ser diluída a cada ser, a cada homem, a cada pensante que possamos encontrar. Que as estruturas da fé, da confiança em Deus, não nos falte nunca, para que assim possamos ser verdadeiramente co-criador da criação divina.
Pedimos aos bons espíritos, Senhor Jesus, que mais uma vez possa ladear o nosso companheiro Altair, para que diante dos seus estudos sérios que a doutrina dos espíritos nos oferece, possam trazer os recursos às nossas reflexões. É em teu nome, mestre, que daremos por iniciada a nossa doutrinária da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja. Nosso irmão Altair tem até as 8h20 para que possa trazer o tema da noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Como o Raimundo colocou, esse mês de abril nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos. E aí relembrando a todos e todas que nós, na semana passada, na semana de comemoração dos 167 anos, nós lançamos aquela feira de livros que está lá embaixo, e diante da procura das pessoas nós vamos manter a feira, e isso vai ajudar muito a trabalhar os temas, porque a profundidade com a qual Kardec, como cientista, faz as perguntas, lança as perguntas para os espíritos, e essa espiritualidade, aquele coletivo de espíritos que ajudou nessas respostas a construir essa obra, que é o Livro dos Espíritos, traz para a gente uma noção muito profunda. Por isso que estudar esse tema e não apresentá-lo da forma com que eu vou fazê-lo era bem difícil, que é uma forma bem detalhada. Para vocês terem ideia, a parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, ela é dividida em todos esses temas: origem e natureza dos Espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos Espíritos, perispíritos e por aí vai. Só nessa parte são 55 perguntas que Kardec faz, e as respostas não são respostas curtas, são respostas profundas para que a gente possa entender essa nossa relação de enquanto espírito encarnado com o mundo espiritual, os espíritos desencarnados e as suas vivências nos seus vários planos. Então Kardec esmiuça, e a espiritualidade tem essa responsabilidade. Por isso que tem uma coisa interessante, que é, ao ler o Livro dos Espíritos, nós costumamos dizer que nós devemos estudá-los. E quando muita gente diz que vai reler, na verdade o convite é para você estudar novamente. Chico Xavier, para vocês terem ideia, ele estudou e reestudou o Livro dos Espíritos 77 vezes. Porque não é só ler, mas é estudar cada pergunta, parar sobre ela e fazer as reflexões. Então, quando nós começamos, e por isso que eu não trouxe cada pergunta, né, a gente acabou pegando a ideia delas e fazendo o convite, que aí sim vocês possam se debruçar e procurar o livro, né? Você vê que há um detalhe, por isso que eu não vou ficar pergunta por pergunta, né, mas pensar nos detalhes que Kardec provoca para a gente refletir. Então, quando nós pensamos o que é o espírito, a resposta da espiritualidade, eu não vou ficar dizendo isso o tempo todo, mas vocês vão entender, é que o espírito é o princípio inteligente da criação. Olha como é interessante pensar. É o princípio inteligente da criação. Então nós temos a criação, Deus cria todo o universo, todos os componentes, mas ele coloca no espírito, e principalmente nessa relação que se faz
com o ser humano, dando esse princípio da inteligência. Eles são criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, sujeitos à lei da evolução. Então não se tem uma ideia de que um espírito surge mais inteligente, mais desenvolvido do que o outro. Todos com a mesma base, sujeitos a essa lei, a lei da evolução. No mês de maio, nós vamos ter aqui importante, continuando a preocupação com a parte de educação, no mês de maio vamos trabalhar as leis morais. Vamos estar falando das leis e vocês vão compreender. Esses espíritos, eles progridem em tempo que varia conforme as condições e necessidades de cada um, dentro de uma trajetória que vai das sensações à angelitude, passando pelos caminhos do instinto, inteligência e razão. Através de milhares de encarnações no plano físico, a evolução do espírito se consolida no campo da sabedoria e da moralidade. Nos estágios inferiores, são conhecidos como demônios ou diabos. No estágio de pureza, que adquirem depois de inúmeras reencarnações, são os anjos, os arcanjos e os serafins. Aqui é interessante que ele pegue essa parte, ele coloca exatamente trabalhando no contexto daquilo que muitas vezes nós encaramos e pensamos, né? Então a ideia que Kardec depois vai trabalhar e trazer pela gente é a ideia de que exatamente essa ideia de céu e inferno, ela não existe na concepção que nós temos de algumas religiões cristãs principalmente. Vou ver aqui se o... Pode deixar. Como nós... Opa! Como nós imaginamos, né? E a espiritualidade, ela fala que esse estágio de céu e inferno está muito mais relacionado às nossas vivências e às nossas construções mentais. E que nesse estágio de pureza também é algo que a gente vai falar exatamente nesse capítulo mais à frente. É importante pensar, e vocês vão ouvir, eu juntei algumas coisas, não fui numa sequência, para pensar que quando a gente fala espírito, muitas vezes nós vamos ouvir falar de perispírito. E a definição melhor, mais curta assim, de perispírito, é falar como se fosse o corpo astral do espírito, para usarmos então uma linguagem mais popular. É o elo que vai ligar o espírito, esse ser abstrato, à matéria. Então isso é interessante perceber, que nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. E esse perispírito é que vai exatamente envolver esse espírito. O perispírito, ele deriva do fluido universal e sua textura varia de acordo com o ambiente do planeta onde o espírito habita. Olha como é interessante essa definição, pensar que esse perispírito, ele vai adquirir, essa textura vai variar, por exemplo, numa área de frio, numa área de deserto. Olha como é interessante a espiritualidade construir de tal forma que tanto o espírito quanto a matéria, eles possam estar numa relação positiva de onde estão e não numa relação de sofrimento. O perispírito, como disse, é um intermediário entre o corpo e o espírito. Morfologicamente, na questão da forma, né, seria como uma cópia do corpo físico, só que menos denso. Foi feito de uma matéria diferente, imponderável e imperceptível aos nossos sentidos físicos. O apóstolo Paulo chamou-o de corpo espiritual. Vocês vão encontrar isso em alguns textos, algumas pessoas se referindo assim. Quando mais evoluído for o espírito, mais etéreo será esse corpo espiritual. E é interessante que a espiritualidade diz que exatamente nós não conseguimos perceber, mas para a espiritualidade, principalmente os espíritos superiores, eles conseguem perceber facilmente o perispírito. Também, quando nós estamos falando desse mundo espiritual, desse capítulo, algumas pessoas, e nós estávamos no grupo sábado conversando sobre isso, algumas pessoas perguntam, nós podemos ser influenciados pelos espíritos?
E a espiritualidade responde: sim, podemos. E ele complementa: mais do que a gente pensa. E mais do que a gente pensa é pensar que o tempo todo nós estamos sob essa influência, positiva ou não. E nós vamos ver exatamente pelos tipos de espíritos, as classes dos espíritos, como é que pode se dar essa influência na nossa vida. A doutrina espírita, ela nos instrui que nós somos guiados pelos espíritos muito mais do que podemos supor. Uns nos inspiram a seguir o caminho do bem e das boas realizações. Outros nos influenciam sugestionando-nos para o mal. Pela nossa vontade e livre-arbítrio, podemos resistir ou ceder a essas influências. É por isso que nós falamos muito: houve uma influenciação, foi o Espírito que me fez fazer isso. Olha como o livro dos Espíritos coloca que pela nossa vontade e livre-arbítrio nós podemos resistir ou ceder. Então a decisão é nossa. Porque responsabilizar, culpabilizar o outro é muito fácil. Mas assumir de que a nossa vibração é a nossa colocação dentro do plano do mundo que vai influenciar que diálogo nós vamos ter com um tipo de espírito ou outro, muitas vezes nós não queremos. Somos nós que deixamos a porta aberta. Como é a constituição desse perispírito em função da moralidade? Que lembra que nós falamos como cópia, como corpo espiritual. E aí algumas pessoas perguntam, às vezes, se esse perispírito ele toma uma forma não simplesmente do corpo na relação com o corpo-espírito, mas em relação à moral. E a espiritualidade responde muito interessante de que o perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma, formado pelos fluidos ambientais, sendo, portanto, diferente de acordo com os mundos habitados. Nos mundos mais atrasados, o perispírito é mais grosseiro e denso. Nos mundos mais adiantados, ele é mais leve e etéreo, pois ali habitam espíritos mais evoluídos, favorecendo, evidentemente, um ambiente energético melhor e mais purificado. Então isso é importante pensar nessa relação. Como é que vai andar o nosso perispírito nesse mundo que nós chamamos de prova e expiações? Percebe-se então que a natureza do corpo espiritual está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito, sendo mais grosseiro os atrasados e mais diáfanos nos adiantados. Isso é importante pensar, porque ele vai concluir dizendo que será tanto mais tênue quanto mais elevado for o espírito. Imaginemos então que quanto mais tênue for essa massa do perispírito relacionada à nossa evolução, isso está relacionado também às influências que nós vamos receber das energias e das boas energias e das vibrações à nossa volta. Como nós podemos ser capazes de receber mais e melhor essas vibrações, essas luzes, essas intensidades desse amor? Precisamos, muitas vezes, melhorar a nossa casca. Uma alma que atingiu a perfeição não volta a reencarnar? Aqui eu já estou antecipando lá na frente quando nós formos falar, sobre os tipos e as classes. Mas adiantando aqui só para vocês verem a densidade das respostas da espiritualidade. Os espíritos que atingem a perfeição são os chamados espíritos puros. Eles reencarnam apenas em missão, com o objetivo de fazer progredir a humanidade. E segundo Allan Kardec, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Também no sábado, no grupo de estudo, nós estávamos exatamente pensando sobre isso, nessas classes de espíritos, e que tem um momento que você faz, mas o espírito não reencarna mais, mesmo quando ele atinge esse estado, chamado de espíritos puros. E aí, olha como é interessante dizer, sim, ele pode, se for necessário ele estar aqui numa missão, se for aqui necessário para um determinado momento,
ele pode vir fazer isso. É interessante que essa expressão também eu encontrei em algumas outras culturas. Nas filosofias orientais também eles têm essa ideia de espírito elevado ou iluminado, e exatamente uma determinada categoria ela tem, entre aspas, o direito de não reencarnar mais. Mas é interessante como a quantidade deles reencarnam para principalmente zonas de guerra, zonas de conflitos, países passando por diversas situações. Eles vêm exatamente auxiliar para que aquele momento não seja um momento de tanta dor. E eles venham numa missão. O perispírito, então, como nós estamos concluindo, é o envoltório da alma. Ela vai ser a forma de manifestação do espírito e sua natureza fluídica vai estar sempre nessa relação com o adiantamento moral. Tá? Desculpe. Aí é interessante pensar os espíritos puros possuem perispíritos, mas de uma matéria tão etérea que para nós que habitamos planos mais próximos da matéria é como se não existisse. Essa também foi uma questão interessante, e o pessoal, a gente não estava nem trabalhando essa questão do livro dos espíritos, de perguntar onde é que fica a memória do espírito. Tá? Alguns livros dizem que é no perispírito, mas o que é que diz a codificação? A sede da memória, ou seja, o patrimônio adquirido pela individualidade, não pode estar no perispírito, e sim na alma, ou no espírito. O perispírito também é uma forma de matéria, embora de uma natureza diferente dessa do nosso corpo. É o corpo do espírito e por onde ele se manifesta em plenitude. Cada perispírito é formado das substâncias fluídicas do ambiente onde o indivíduo habita. Portanto, o espírito, ao mudar de mundo, também muda de perispírito, como se ele trocasse de roupa. É por isso que essa memória não está no perispírito, ela está na alma, ela está no espírito. E essa memória que vai sendo, a cada reencarnação vivida e retomada. Tá? A sede da memória, ou seja, toda a história e patrimônio moral e intelectual do ser, encontra-se, uma linguagem latim, no sensório comune, no senso comum do espírito, como um arquivo onde o indivíduo retira de lá os dotes acumulados durante toda a sua trajetória evolutiva. E aquela coisa que eu tinha falado no início, que exatamente nesse capítulo, Kardec vai trazer as perguntas voltadas sobre a questão de anjos e demônios. Há inferno, céu e purgatório? O céu ou o inferno como lugar circunscrito não existe. Não é aquela ideia de que o inferno está lá debaixo da terra, o céu está lá no céu. Allan Kardec, num livro chamado Céu e Inferno, e nós temos lá embaixo ele nos diz que o céu, o purgatório e o inferno são estados de consciência e não um lugar físico. Ficando aqui um pouco para vocês imaginarem como essa obra foi extremamente provocativa há 167 anos atrás, quando exatamente o que você tinha como cultura da religião predominante ou mais forte naquele momento era exatamente a colocação de medo sobre as pessoas, de que você ia ou para o céu ou para o inferno, e aquele que fosse mais ou menos ia passar um tempo no purgatório. E aí vem o Espiritismo, na codificação de Kardec, dizer que exatamente são estados de consciência e não um lugar físico. Não era um lugar pré-determinado para onde você ia, simplesmente se você fosse bonzinho ou se você fosse mal pelas suas ações. Como estado de consciência está profundamente relacionado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pratica. É evidente que através das afinidades de pensamento, os espíritos agrupam-se em determinadas regiões do mundo astral, dando origem a ambientes agradáveis, ou de sofrimentos, ou conturbados, que aí sim caracterizam e deram origem aos termos usados, por exemplo, no catolicismo.
Então, se minha mente está conturbada, toda a minha vivência, o meu espírito, ao processo de desencarnar, vai encontrar outros companheiros. Então, você imagine esse encontro de almas conturbadas. E isso acabou sendo relatado durante muito tempo como inferno ou como purgatório. E aí, obviamente, nessa relação você pergunta, mas sim, e os anjos e os demônios que tanto se fala? Deus, que é soberanamente justo e bom, não poderia ter criado criaturas destinadas infinitamente a permanecer no mal, como também ter criado espíritos perfeitos desde sua origem, sem que eles fizessem nenhum esforço para isso. Por isso que nós estamos falando de grau, de evolução, de adiantamento. Senão, onde estaria a bondade? Onde estaria o amor de Deus a dizer, olha, esse grupo aqui vai sempre viver no inferno, pensando coisas ruins, praticando coisas ruins. Ou esse grupo aqui vai ser abençoado e vai ter todas as benesses celestes, né? Então, como nós falamos no início, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E através das experiências, eles vão adquirindo saber e moralidade até atingir a perfeição. Em sua trajetória evolutiva, permanece na ignorância por algum tempo, vivendo as experiências do bem e do mal, dependendo do seu livre-arbítrio. Então, nessa dimensão, e aí imaginando, por exemplo, uma criança que vai no nosso meio, na convivência social, aprendendo as questões do mundo, a compreender aquilo que é certo e que é errado. Mas olha como a criança, ela também, mesmo desde bebê, ela vai começando, usando o seu livre-arbítrio, provando de coisas e dizendo que gosta daquilo ou não gosta disso, e querendo vivenciar o mundo, e assim vai, enquanto nós formos crescendo. Então os demônios, muitas vezes, é a denominação que foi dada para espíritos que ainda não evoluíram moralmente, e se comprazem, né, no mal, felicitam no mal, mas que um dia eles irão perceber seus erros. Porque isso é uma coisa interessante no processo de evolução, todos irão evoluir, todos irão crescer. Alguns mais rápido, outros nem tanto. Mas a evolução é um processo inevitável. Os anjos também são aquilo que a gente vai considerar como espíritos puros, que já evoluíram moral e intelectualmente através dos seus esforços desde a sua criação. E somente dessa forma que a gente consegue compreender a bondade e a justiça de Deus. Os espíritos que não necessitam mais da matéria continuam com o perispírito no plano espiritual? Sim, como nós vimos anteriormente. Eles continuam a necessitar dele. E nós aprendemos mais. Aprendemos com a doutrina que o corpo espiritual vai se tornar de uma forma etérea na medida que o espírito evolui na senda do progresso. O perispírito, então, ele é necessário à manifestação da individualidade no mundo espiritual. Então, mesmo no plano espiritual, o perispírito continua por ele ter essa necessidade. E durante a encarnação, o perispírito ele vai ser exatamente este elo entre o espírito e a matéria. Que quando desencarnados, podemos dizer que é o próprio espírito que se manifesta plenamente. E a sugestão dessa literatura é que nós podemos encontrar isso também no livro A Gênese. A Gênese foi um livro que nós trabalhamos ano passado, aqui durante a doutrinária, porque também nós compreendemos que 2 livros do Pentateuco são pouco estudados ou falados. Um é Céu e Inferno e outro é a Gênese. A gente acaba falando muito do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas esses 2 são importantes, e a Gênese vai trazer exatamente como se dá esse processo da criação e da evolução. Aqui vem uma parte importante, que é quando pergunta da ubiquidade, como é que o espírito está aqui, o espírito está lá, é que uma a gente pergunta como é que os espíritos se locomovem. Os espíritos esclarecidos se locomovem através do pensamento. Movimentam-se mais ou menos rápido, dependendo da evolução de cada um.
Os espíritos pouco adiantados se movem no mundo invisível, como fazem os homens na terra. O nosso lar? O que é que tem? Diga. Ela está lembrando do filme Nosso Lar 2, mostrando como os espíritos de alguns se locomovem bem rápido, né? E outros bem devagar. Os espíritos podem nos visitar? O que é que vocês acham? Frequentemente o fazem. A gente estava falando toda hora, todo momento, toda hora, todo momento. Privacidade zero. Então, mesmo vocês pensem, privacidade já foi. Por quê? Nunca estamos sozinhos. Exatamente naquele momento que às vezes a gente acha que a gente está sozinho, e que é interessante, esse momento quando a gente está só, é um momento onde nossa cabeça devaneia. A gente começa a pensar várias coisas. Nesse momento é que mais eles se aproximam da gente. Exatamente ele vem influenciar exatamente esses pensamentos. Os bons espíritos nos procuram nos ajudar através da intuição. E os maus nos trazem influências que nos perturbam o equilíbrio. Isso também é conhecido como obsessão. No livro dos médiuns tem um capítulo somente falando sobre isso. Obsessão, fascinação, tá? E tem um antídoto, tem um remédio, vamos chamar assim, muito importante, que é o hábito da oração. O hábito da oração e da vigilância constante nos faz menos sujeitos às más influências. Alguns companheiros, ao escrever alguns livros, ao transcrever, eles falam da importância da oração. Joana de Ângeles é uma delas, falando como esse momento da oração e a prática da oração constante é como se criasse uma barreira em nossa volta. Barreira essa que a frequência que emana dela faz com que esses espíritos que tentam nos influenciar não consigam ficar tão perto. Não consigam muitas vezes se aproximar de nós. O hábito da oração não é somente um momento de reconfortar a nossa mente, reconfortar o nosso espírito, como a gente diz. Mas ele também é uma forma de criar barreiras às influenciações negativas. Todos os espíritos podem se comunicar logo após a sua morte? Sim, pelo menos teoricamente. Todos os espíritos podem se comunicar após a morte do corpo físico. Porém, a doutrina espírita nos ensina que o espírito sofre uma espécie de perturbação que nada tem a ver com desequilíbrio. Cada caso é um caso. Mas, para todos, de modo geral, uma perturbação nesse momento do desencarne, que pode demorar de horas até anos, dependendo de cada caso. Dependendo do tipo de vida que tenha tido na Terra ou do gênero de sua morte. Então, alguns desencarnes que são de forma violenta ou de forma muito sofrida, pode muitas vezes exigir, de que esse espírito ele fique mais um tempo sendo tratado por conta dessa forma e dessa perturbação. Os espíritos que são desprendidos da matéria desta vida terrena tomam consciência de que estão fazendo parte da vida espírita ou espiritual bem cedo. Porém, aqueles que vivem preocupados apenas com seu lado material permanecem no estado de ignorância por um longo tempo. Também aqueles que é importante lembrar, e isso é ressaltado, que nem todos os espíritos que desencarnam são espíritas, são de outras religiões, de outras crenças, ou sem crenças. Então, quando eles desencarnam, muitas vezes, pela falta de informação, de orientação, eles continuam nesse estado de ignorância, não percebendo que ele fez a passagem. Tá? Dado pouco adiantamento espiritual dos habitantes do planeta, pode-se então concluir que as mensagens mediúnicas creditadas a pessoas famosas que desencarnam precocemente não merecem credibilidade. Então, quando a gente chega no estágio de compreender a doutrina, de compreender como se dá o processo de comunicação, algumas mensagens que vêm dita, foi o cantor tal,
foi o ator tal, foi o cantor que lá no plano espiritual fez tal música, né? A gente vai aprendendo e vai começando a conceber que isso não é que não seria possível, mas não seria extremamente plausível de estar acontecendo. Principalmente quando você imagina aquele cantor que desencarnou de uma forma violenta, num acidente de carro ou numa outra situação. Então é importante porque nós vamos ver que espíritos muitas vezes são esses, tá? Aqui ainda falando da preocupação nesse capítulo do Kardec de fazer perguntas sobre essa relação espiritual, e o interessante de encontrar esse material é que ele ficou traduzido não nas perguntas de Kardec, mas perguntas como nós fazemos, né? O que acontece com o nosso espírito enquanto dormimos? No descanso do corpo físico, o espírito desprende-se e aproveita para retomar parcialmente a sua relativa liberdade. Porque o espírito, quando nós estamos acordados, ele se sente como se estivesse aprisionado nesse corpo. Aproveita, permanecendo ligado ao corpo físico por um cordão fluídico energético. Isso também tem no nosso lar, aparece, né? O espírito no plano espiritual e um cordão ligando ao seu corpo na cama. Dependendo de seus interesses e evolução, ele poderá aproveitar estes momentos para visitar outras esferas espirituais, onde terá a oportunidade de aprender e trocar ideias com seres que com eles têm afinidade. Pode também visitar amigos que estão no plano físico ou no plano espiritual. Mas se os espíritos são excessivamente desapegados à matéria, eles poderão buscar ambientes mundanos para se satisfazerem. Essa vibração, essa ligação que você tem, ela vai também transparecer na hora que você dorme. É comum aqui no centro nós conversarmos entre nós e falarmos um pouco dessa experiência. E é comum ter que, olha, nós dois nos encontramos naquilo que a gente chama de sonho. Mas quando você vai conversando com o outro, você vai verificando que o outro também se lembra ou de determinadas partes ou de uma situação muito parecida. O que vai denotar muitas vezes que os dois estavam em alguma situação trabalhando juntos. Nós somos levados a espaços para estudar, mas isso depende da gente. Porque se nós não estivermos nos preparando mentalmente, espiritualmente para isso, possivelmente na hora do sono nós iremos para os nossos prazeres. Vamos lá jogar bola, vamos para o samba, vamos para a festa, vamos para onde nós temos afinidades, tá? Se ao despertar, e aí o despertar é muito interessante para ter essa ideia, se ao despertar sentimos paz e alegria, é que estivemos em boas companhias. Mas se acordarmos de mau humor, cansados e oprimidos, é porque estivemos com espíritos ignorantes. Eu estava comentando hoje com Cândida que eu sonhei essa noite o tempo todo com o Centrasque. Sonhei com um grupo de estudo, sonhei da aula, sonhei com o trabalho, e eu vou falar sonhar. Só que quando eu acordei, eu olhei o relógio, eram 7h14, eu fiz, Deus, vou chegar atrasado, é 8 horas para estar lá. Eu fiz, para, hoje é segunda-feira. E eu tinha certeza que era sábado. E foi uma certeza tão forte que eu não acordei com dúvidas, eu acordei achando que era sábado. Porque foi a noite toda, né, eu vou dizer a noite toda, pode ter sido 1 hora só, né, mas foi a noite toda pensando no grupo de estudos e nas coisas que a gente estava fazendo. Então, sabe que é aquela sensação de acordar com a certeza de onde eu estava? Foi isso. Portanto, nós devemos ter como hábito, antes de dormir, orar a Deus e aos bons espíritos para que durante o sono nossa alma possa estar em boa companhia. A gente sempre dá uma sugestão no finalzinho ali do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. No finalzinho tem uma série de preces espíritas. E a gente sempre sugere para que vocês possam ir lá ver, porque são preces de vários conteúdos. Prece por quem está sofrendo, prece pelo outro, prece por mim,
prece por quem está doente, porque às vezes a gente está passando por uma situação e às vezes a gente precisa de ajuda para poder se conectar. E lá tem todas essas preces, e a gente sempre sugere, porque às vezes não vem na nossa cabeça algo e tem essa indução, vamos dizer assim, essa ajuda para nos apegarmos, tá? Os espíritos podem ler nossos pensamentos, né? A gente já viu, diz que sim, e que deve se orar sempre com a mente e nunca com os lábios falando, porque os espíritos podem ler nosso pensamento. Então, não é a questão de você fazer a oração, a prece em voz alta. No pensamento, eles já podem ler a nossa mente, tá? Aqui eu só vou dar um pulo só para a gente poder pegar uma outra parte, que isso aqui eu já falei no início, tá? Essa aqui é uma parte que eu não vou estar aprofundando tanto, porque é muito detalhe, né, que a espiritualidade responde. Mas para vocês terem ideia dessa dimensão toda que a gente vem falando sobre espírito, comunicação, etc., que dentro desse capítulo, tem a chamada escala espírita. Porque nós estamos falando em espíritos inferiores, superiores. Olha como é interessante a espiritualidade estudar e trazer para a gente noções do que é essa escala, tá? Na questão 96, Kardec pergunta: são iguais os espíritos? Ou há entre eles qualquer hierarquia? E olha como é interessante pensar que o mundo espiritual e o mundo material, em alguns pontos, eles se parecem, são um espelho um do outro. Então, de algum modo, há também uma hierarquia no mundo espiritual. E a espiritualidade responde: são diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Tá? 97, a questão 97, como eu disse a você, são 55 perguntas. As ordens ou grau de perfeição dos espíritos são em um número determinado? E a espiritualidade responde: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçada. Quer dizer, daqui para cá você é um espírito assim, daqui para cá você é um espírito assado. Como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 principais. Tá? Na primeira, irão se colocar os que atingiram a perfeição máxima, os chamados puros espíritos ou espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escada, que têm o desejo do bem, que é o que neles vai predominar. E pertencerão à terceira ordem os que ainda se acham na parte inferior da escala. São chamados espíritos imperfeitos. Nessa ordem, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhe retardam o progresso, eis aquilo que irá caracterizá-lo maior. Então essa escala, feita pela espiritualidade, ela nos ajuda a compreender. E muitas vezes, e aí é o forte da leitura, a gente poder se olhar. E a gente se olhar e a gente se perguntar onde eu estou nessa escala. Lembrando que a gente não tem uma barreira aqui colocando. Mas quais são as influenciações que nós sofremos? Os espíritos imperfeitos é onde esse mal predomina. É exatamente essa região onde vingança, orgulho, inveja, ignorância, ódio, cobiça, egoísmo, falta de fé, permeia facilmente as convivências, permeia facilmente as posições. Na segunda ordem, os espíritos bons, é onde o bem predomina, onde existe a bondade e o desejo do bem, mas perceba, ainda não são espíritos puros. Você tem toda uma ambiência e uma possibilidade de uma influenciação maior do bem para esse grupo. E, na primeira ordem, há uma ligação profunda, uma comunhão com Deus, né? Onde estão os espíritos puros e o amor. No sábado, no nosso grupo, surgiu uma discussão interessante
que vocês ouvem muito falar que no Espiritismo a gente entra pelo amor ou pela dor. E que muita gente vai buscar essa conexão com Deus na hora da dor. E aí a gente estava dizendo que olha como é interessante, o ser humano é um ser que na sua concepção original nasceu para a felicidade. Mas olha como é interessante que a gente procura a dor, como se a dor fosse um caminho para aí sim você encontrar Deus. Nós passamos 90% do nosso dia felizes com coisas boas acontecendo, mas a gente pega e encasqueta naquele 10% da dor para dizer aí sim, agora sim você tem a chance de aprender. Eu li uma frase muito interessante hoje que diz: os bons marinheiros se fazem na tempestade. Mas eu não quero ser marinheiro. Eu não quero ser marinheiro. Quer dizer, eu não preciso passar pela ideia do sofrimento o tempo todo. Mas o que é que me leva essa minha ligação com a inveja, com o orgulho? Aí sim eu vou ficar preso e vou ficar sempre no ciclo da dor. Porque isso é o que me puxa. Ao invés de me elevar, passando para um estágio onde o bem vai predominar, eu vou sempre ficando mais preso a essa condição. E aí, observações preliminares sobre essa classificação, que o Kardec traz na questão 100. Que essa classificação se baseia no grau de adiantamento deles, dos espíritos, na qualidade que eles já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de se despojar. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta, tá? Não é uma coisa assim assado. Essa classificação, apenas no seu conjunto, cada categoria irá apresentar o seu caráter, na categoria, tá? E aí, conclusões muito práticas. Os espíritos, em geral, sabem tanto quanto os homens. Não é porque um espírito se manifestou, se comunicou em alguém, que ele é um guia, ou é um mentor, ou é um espírito superior. Lembrem, nem todo espírito é espírita. Sendo assim, o fato de ter desencarnado nem sempre lhe abre a mente para as realidades pós do além-túmulo. E é comum os espíritos continuarem após a morte com suas crenças religiosas, hábitos e preferências pessoais. Lá embaixo tem um livro, lá na nossa feira, chamado Liceu da Mediunidade. Liceu da Mediunidade é como se fosse liceu, né, no termo antigo de escola. É uma escola que foi criada por Odilon Ferreira e por... aquele mineiro, esqueci agora. Né? Ele criou essa escola porque exatamente no plano espiritual os espíritos estudam. Os espíritos desencarnados estudam. E ele conta, num determinado momento, como essa escola foi visitada por religiosos de outras religiões, visitavam a escola para exatamente questionar a doutrina espírita. Olha o debate no plano espiritual. Ele dizia: estão vindo uma caravana com bispos, cardeais, quer dizer, gente que conhecia, né, da religião, e foram exatamente no liceu questionar encarnação, reencarnação, e tem todo um debate filosófico no plano espiritual. Não é só aqui na Terra que a gente fica debatendo, não. Então, há essa questão dessas crenças desses que desencarnam. De certo modo, isso que nós chamamos o espiritismo de ciência espírita pode explicar as anomalias que essas comunicações apresentam, esclarecendo acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnem em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível se apreciar. Né? Quando a gente vai mais detalhadamente, o cara pode estar ali, é por isso que a gente fala que a gente não pode dizer uma pessoa é totalmente má. Você vai ver pessoas que se apresentam no seu comportamento como pessoas difíceis, ruins, fazendo uma coisa boa. Quer dizer, ela tem essa influência, ela tem essa possibilidade, como nós todos temos também, de fazer algo muito ruim. Tá?
Então, olha como é interessante, por isso que eu disse a vocês, que é um trabalho enorme ler esse capítulo, porque se você ficar só aqui, ele pega as 3 ordens, espírito imperfeito, bons espíritos e espíritos puros, e aí divide por 10 classes ainda. Quer dizer, entre os imperfeitos você tem espíritos batedores e perturbadores, espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos e espíritos impuros. Essa seria a caracterização dos imperfeitos. Nos bons espíritos, você tem os espíritos superiores, os espíritos de sabedoria, os sábios e os benevolentes. E lá em cima, numa classe única, os espíritos puros. Então ele relembra que nos imperfeitos a predominância da matéria e a propensão para o mal, o desejo do bem, a predominância do espírito sobre a matéria e dos puros o grau supremo da imperfeição. Kardec, em cada questão, ele vai trazendo essa importância para a gente. Não é simplesmente dizer, eu estava retomando com o grupo a introdução do livro dos médiuns, e na introdução Kardec já traz dizendo: vocês gostariam de um livro mais fino, onde tivesse uma receita pronta, onde todos leriam e sairiam aqui achando que era médio. Mas não, a coisa não é simples. Viver não é simples. E se viver não é simples, a explicação do viver também não é. Por isso que a gente não vai olhar o livro simplesmente pela quantidade de páginas. É por isso que o livro do Espírito não é um livro para ler, ele é um livro para ser estudado. Kardec nos alerta: a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Por isso que é interessante a dimensão da fé. A dimensão da fé não é simplesmente quando você vê o ato divino acontecendo na sua frente. A fé está profundamente relacionada no momento que você não vê. É aquela crença que você faz porque você realmente acredita. Nem todos são essencialmente maus, como eu falei. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Isso está muito no espírito neutro. Não faz o bem nem o mal, mas não fazer o bem já o coloca como um ser inferior. Outros, ao contrário, se comprazem, se felicitam no mal e rejubilam quando a ocasião lhe depara de praticá-lo. Então, naquela categoria imperfeito tem esses. Kardec, vai falar em cada questão sobre cada um. Aqui eu só trouxe um resumo, não vai dar tempo pela hora, mas um resumo para vocês verem onde é que vocês vão encontrar. Então, espíritos impuros, a 10ª classe, são inclinados ao mal. Como espírito, eles dão conselhos desleais, eles sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Eles ligam-se aos homens de caráter fraco, bastante fraco, para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazerem sucumbir nas provas que passam. Nessa parte, Kardec continuando, ou melhor, a espiritualidade respondendo a Kardec, ela coloca que esses espíritos, eles ficam muito com raiva de pessoas felizes. Porque como eles não conseguiram ser, quando ele encontra essa pessoa, ele tenta desarmonizar. Na questão 103, fala dos espíritos levianos, que são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Só 5 minutos, viu? Por favor. Metem-se em tudo. A tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Eles gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. O ligeiro alegria é muito interessante. Foi o que
Um companheiro perguntou sábado, eu cantei aquela música de Simone para ele. A cigana leu o meu destino. Você quer ver um exemplo bom de espírito leviano? É esses caras na rua que tem a bolinha que fica fazendo o jogo no papelão. O que é que ele faz? Deixa você ganhar uma vez, deixa você ganhar a segunda, deixa você ganhar a terceira, aí depois você começa a perder. O leviano faz isso. Ele diz, ligeiras alegrias. Para você exatamente dizer, eu conquistei por causa de mim mesmo, eu conquistei pelo meu esforço, tá? De intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Mistificação, eu vou acender a vela no prato tal, eu tenho que ser o prato... Eu gosto do jogador de futebol, né, que diz, essa é a minha chuteira da sorte, e se ele só joga com aquela chuteira, que senão ele perde o jogo. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, gnomos e por aí vai. Na questão 104 ele fala dos pseudo-sábios. Essa é uma categoria bem complicada, porque ele dispõe de conhecimento bastante amplo. Porém, eles creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles vai aparentar um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Nós vimos muitas mensagens vindas de espíritos durante a Covid, durante o auge da pandemia. Apareceu muita mensagem que tem no grupo de WhatsApp vindo do espírito tal. Se você sentar e ler, principalmente usando a lupa do espiritismo, você vê que são esses pseudo-sábios que acham que sabem mais do que eles sabem. Na 105 tem os espíritos neutros, não vou ler, mas só para vocês saberem. Na 106, espíritos batedores e perturbadores, esses que fazem barulho, né, que manifestam sua presença por efeitos físicos. Vários tipos podem ser também batedores, tá? Na segunda ordem dos bons espíritos, tem a predominância do espírito sobre a matéria, tá? Onde estão neles os benévolos, os sábios, de sabedorias superiores, que vai da questão 108, 9, 10 e 11. Vocês podem pegar, porque o tempo já acabou, tá? E nos caracteres da primeira ordem, o espírito puro não sofre a influência da matéria. Tá? Que é importante falar. A superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos. Tá? Esses espíritos da classe pura, eles percorreram todos os degraus dessa escala. E aí eu leio um pouco mais sobre eles para pensar sobre isso. O espírito puro não é criado puro. Ele passou por toda essa escala. Certo? É importante a gente pensar sobre isso. É importante pensar que hoje, se muitas vezes nós estamos nos cobrando e nos achando espíritos impuros, saibamos que a nossa versão de hoje é a versão melhor do que a de ontem. Tá? Aqui é um material muito legal que mostra exatamente essa evolução, e eu só fui para esse slide para mostrar aquela seta primeiro vermelha, onde estão os impuros, e verde. É mostrar que o caminho é para cima. Não tem caminho para baixo. Não tem caminho para baixo. Não existe dessa regressão. A caminhada pode ficar mais difícil, mas não existe a regressão. E a gente conclui com essa frase que o Kardec nos diz que nascer, morrer, renascer e evoluir sempre, tal é a lei. Então esse é o nosso destino. Evoluir sempre. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Aqui. Ele achou que... Isso aqui é melhor. Ele achou que ia dar tempo, né? Material muito rico,
Aí eu estou pensando que ele está convidando vocês para fazer parte de um grupo de estudo, de introdução do Espiritismo, que aí leva um ano, estudando todo esse material aí, não acaba. A gente vai ter tempo de mergulhar, de pesquisar. Eu acho que a proposta é esta que a Altair está nos trazendo. E 40 minutos, não dá tempo de a gente trazer, ele faz uma coisa no PowerPoint, todo bonitinho, né? Não dá, né? Mas nós agradecemos o esforço do companheiro, né? A forma como ele traz o tema para nós, e fica apenas uma interrogação. Ele falou muito de evolução e progresso. Como é que a gente evolui? Como é que a gente progride nesse processo? Como é que se torna espírito puro? É preciso ralar, preciso trabalhar, é preciso se movimentar, né? A gente vai ter que aprender a fazer isso, a partir do momento que nós vamos tomando contato nessas ideias divinas, né? Então fica aí para a nossa reflexão e o convite para que nós possamos mergulhar no Livro dos Espíritos. Vamos convidar os nossos médios passistas para que assim nós possamos concluir as nossas atividades, agora favorecendo aos benfeitores amigos, os espíritos desencarnados que se encontram no salão, que neste momento, auxiliado pelos médios passistas, procurarão nos alimentar, nos abastecer de novas energias, trazendo fluidos novos, armazenando os nossos centros de forças com a quantidade bendita de energias refazedoras, reharmonizando assim os nossos centros de forças, na capacidade de robustecer o nosso pensamento, ao se ligar com Deus e a divina providência. Nós agradecemos a esses tarefeiros desencarnados que se encontram aqui mesmo antes da nossa chegada, preparando o ambiente, cuidando dos desencarnados, cuidando de nós encarnados. Assim agradecemos a Jesus pelo teu amor inquestionável, que cuida de nós, nos incentivando todos os dias para que sigamos a estrada do bem, da libertação. Hoje nós somos melhores, Senhor, do que ontem, porque aqui já nos encontramos em um esforço de despertar para o homem de bem, para o homem novo, bebendo da tua doutrina libertadora, para que amanhã possamos ser úteis à providência divina. Dessa forma, mestre e amigo, alegres nas nossas intimidades, buscando respirar e sentir a tua paz, nós nos despedimos da oportunidade desta noite,
nos ligando a Ti e Te dizendo: salve Jesus. Muita paz. Estão encerradas nossas atividades. Tenhamos todos uma boa noite, muita paz a todos.